Olá, convictos e convictas! Meu nome é Ednilson Souza e trago aqui neste canal mais um vídeo para vocês. Pessoal, quero agradecer aqui aos inscritos no canal. Estamos aí avançando, graças a Deus. E estamos quase chegando a 200 pessoas. Então continue conosco, continue compartilhando o canal para que mais pessoas venham a ser abençoadas. Trago aqui neste momento um vídeo, uma pregação com a pessoa do pastor Antônio Neri. Fique nesta palavra e se afirme nela. Depois da vinheta, esta palavra. Deus abençoe. Toma. É teu? Acabei de ganhar uma florzinha aqui agora. Minha sobrinha. É isso aí, gente. Fica na paz, Deus abençoe, assista o vídeo e seja abençoado. Gente, dê ok aqui, dê um like aqui no vídeo e nos abençoe para que nós venhamos estar sempre aí continuando avançando no canal e compartilhando vídeo para vocês. Valeu! Mais uma vez a graça e a paz. Nós vamos fazer a leitura em Isaías, capítulo 41, o verso 10. O texto já está aí, apenas vamos fazer a leitura desse versículo, que diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Vamos orar? Santíssimo Deus, é mais uma vez, Senhor, nós entrando na Tua presença, Pai. Buscamos a Tua face gloriosa e temos a convicção que o Senhor nos ouve, pois o Senhor é bom. Abençoa-nos, ó grandioso Deus, nessa noite, faz-nos entender os Teus desígnios, faz-nos entender a Tua palavra e tudo mais, ó Pai, que o Senhor deseja transmitir para os Teus filhos. E no nome daquele que vive e reina para sempre, nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Jesus. Amados irmãos, eu li um texto agora em Isaías. Esse texto de Isaías, ele fala e transmite a fala de Deus através de um profeta. O profeta Isaías foi um grande profeta. Ele profetizou por um período bem longo. Isaías profetizou por aproximadamente 40 anos. Foi um profeta extremamente, também viveu num período bem antigo da história. E a profecia de Isaías foi sobre Israel. Tudo aquilo que Deus predisse que haveria de fazer, que haveria de tratar com o seu povo, Deus o fez. No período em que Isaías profetizou por volta do ano 700 antes de Jesus nascer. 700 anos. Isaías trouxe profecias a respeito de que o povo passaria por perturbações, o povo seria levado cativo. Tudo isso Deus havia dito porque o seu povo estaria, de certa forma, saindo fora do projeto inicial de Deus. É algo estranho nós ouvirmos dessa forma Deus tratando com o seu povo, porque a impressão que nós temos relacionada a essas questões espirituais é que uma vez estando com Deus, é como se nós tivéssemos uma carta branca aprovando os nossos atos, aprovando a nossa conduta pelo fato de nós estarmos sob a cobertura de Deus. Porém, o que a Bíblia denota é exatamente o inverso disso. O fato de nós estarmos sobre a cobertura e sobre a direção de Deus faz com que nós tenhamos muito mais cuidado com a nossa conduta diária, com o jeito com que nós lidamos com a nossa vida. Então, um cristão genuíno que entende os projetos de Deus, ele sabe se enquadrar dentro da vontade de Deus e permanecer dentro da vontade de Deus. E foi para isso que Deus levantou profetas. Deus levanta profetas que trouxeram a palavra de Deus muito tempo antes das coisas acontecerem. Para que ficasse registrado que Deus é um Deus que cuida, zela e também é um Deus que tem domínio sobre a história.
Esse domínio que Deus tem é um domínio absoluto. Ele é absoluto em tudo que ele faz. Então, baseado nessa introdução, o que foi dito para Israel foi: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Destra é mão, a mão direita. Então, o que Deus está falando? Ele está falando que Ele está te sustentando com a mão direita. Para aquele que é destro, a mão direita é a mão que nós utilizamos. Para quem é canhoto, seria a mão esquerda que tem mais habilidade. Mas a grande maioria da população do mundo usa a mão direita. E existe o ambidestro, que usa as duas mãos, escrevem com as duas. Mas isso é apenas uma figura de linguagem, porque Deus não tem mão. Começa por aí. Deus é espírito. Ele não tem braço, não tem mão, não tem dedos, não tem boca, não tem nariz. E por que ele usa essa linguagem? Porque é assim que o ser humano entende. É dessa linguagem que Deus usa. Então, o Senhor dirigiu mais uma vez ao seu povo, e ele fala, enquanto todas as outras nações naquele período estavam preocupadas, porque estava em iminência a invasão, Deus escreve e manda para o seu povo essa notificação. E entendendo, irmãos, como é que Deus age, pensa da seguinte forma: para aqueles que são pais e mães, quando um pai ou uma mãe corrige um filho, não é muito hábito do brasileiro colocar filho de castigo em disciplina. Por exemplo, a minha mãe não fazia isso, minha mãe já batia logo. Não punha ninguém em disciplina não, ela descia a vassourada. Mas vamos supor uma mãe mais boazinha que a minha, põe o filho em disciplina, ou o pai põe o filho de castigo. O pai pondo um filho de castigo, não quer dizer que ele queira mal ao filho. A gente pressupõe que o pai está fazendo isso, ou a mãe está fazendo isso para o bem do filho. E ainda costuma falar isso: eu estou fazendo isso para o seu bem. Embora a criança não vai entender nunca que isso é para o bem, mas o adulto acha que a criança vai entender. Agora imagine a seguinte situação: você pôs o seu filho lá de castigo, filho ou filha. Porém, se alguém ou alguma coisa ameaçar a segurança desse filho, o pai e a mãe vai intervir, não vai? Mesmo que o filho esteja lá de castigo, mas isso não quer dizer que você permita que alguém vai lá e machuque o seu filho. Você não vai permitir que alguém vai lá e judie do seu filho ou da sua filha porque ele está de castigo, porque você o colocou naquela condição, mas você não abre mão da segurança do seu filho e da sua filha. Isso não é natural para nós? Deus age dessa forma, só que aparentemente o cristão não entende. Quando Deus está tratando conosco, Ele está colocando a cada um de nós, dependendo da situação, em uma situação onde você talvez não esteja confortável, esteja incomodado, mas isso não quer dizer que alguém pode ir lá e mexer com você, pode tocar em você, pode pôr a tua vida em risco, porque o Senhor, Ele garante a segurança dos seus. E esse texto diz exatamente isto. Deus havia dito para Israel que eles seriam levados cativos, que eles passariam por situações difíceis, mas Deus era com o seu povo. Isso não estava dando margem a qualquer nação que viesse, que o suplantasse, que fosse judiar, que fosse massacrar, que fosse acabar com a nação de Israel, como Deus protege Israel até hoje. Quantos se levantaram contra Israel? Quantos tentaram destruir os judeus? E ainda hoje tentam, mas Deus os preserva, porque Deus é Pai. Ele pode pôr na correção, mas Ele não permite que outro tente fazer isto. E isso para nós é muito natural. Um pai ou uma mãe chamar a atenção de um filho é natural, mas se um estranho chamar a atenção do teu filho, você já vai ficar na bronca, já vai ficar invocado ou invocada, não vai? Pelo menos um pai natural, normal, né? Não vou generalizar, porque tem aqueles pais que também abandonam o filho, abandonam a família. Então, os pais normais, que não abandonam a família, que cuidam do filho ou da filha direitinho, não vai permitir que um estranho chame a atenção do seu filho ou dê um cascudo no seu filho. Qual é o pai que vai ver um estranho chegar e dar um cascudo no filho que ele não vai para cima? Né?
Por quê? Porque você, pai, pode, mas outro, não. Deus, ele tem essa função de agir na nossa vida. Quando Deus age, ele não permite que outro venha tocar em você. Ele não permite que alguém venha cutucar você, porque ele, pai, pode, mas os outros, não. Então entenda o processo de Deus. O processo de Deus é baseado na santidade, no amor, na graça dele. E por ele ter graça, ele sabe até onde pode nos conduzir. E essa diferença é gigantesca. Por quê? Porque ele tem o controle das coisas. Você está na mão de Deus, ele sabe controlar. Ele sabe até onde é o limite. Ele sabe conduzir a cada um de nós. Dessa forma, amados irmãos, nós somos bem cuidados. Para a grande maioria de vocês aqui que já passaram por a mão de um dentista, quando você senta na cadeira do dentista, dá uma certa aflição, não é? Pronto, agora eu vou mexer com vocês. Agora você imagine o seguinte, você sentou na cadeira do dentista, o dentista saiu e de repente entra uma pessoa que você sabe que ele não é dentista, de repente é o frentista do posto de gasolina. Ele fala assim, o dentista saiu, mas ele falou que eu posso vir tratar do seu dente. O que você faz? Pula da cadeira, não é? Não vai sair da cadeira rapidinho? Mas o frentista não pode ser frentista e dentista também? É difícil, né, irmãos? É difícil, depois de 5 anos de faculdade, a pessoa aí ser um frentista, ele vai continuar como dentista. Mas acontece que o dentista, ele vai usar a maquininha, vai usar as ferramentas, e em algum momento, alguma dorzinha a gente vai sentir. Mas você sabe o que ele está fazendo? Ele está tratando da sua boca para você ficar melhor. Então, em certo momento, pode doer, você pode sentir aflição, mas você está na mão de um profissional. E por ser um profissional, você sabe até onde ele pode ir. Mas se de repente ele sai e entra um outro, que diz que assistiu todas as aulas de odontologia pela YouTube, que fez um curso por correspondência de dentista, e aí você abre a boca e fala, pode fazer? Dificilmente. Porque você não tem confiança. Agora, quem conhece Deus e sabe o que ele faz, não confunde a ação de Deus com a ação de qualquer outro ser que seja. Deus, ele trata conosco. Se é necessário colocar o dedo na ferida, ele vai colocar. Se é necessário dar uma escovadinha na ferida, ele vai escovar. Eu já fiz isso, irmãos. E muitos pacientes desmaiaram quando eu estava escovando a ferida, não sei porquê. É incrível. Antes de trabalhar na radiologia, eu trabalhei na enfermagem. Quando chegava alguém de um ferimento grave, sabe, uma pessoa que é acidentado e chegou sujo e de repente está ali com uma marca, uma ferida no braço e tem algum tipo de sujeira, nós temos que pegar uma escovinha, pegar sabão e lavar. É assim que se faz, porque se deixar vai infeccionar. É ruim, é triste, vocês estão se contorcendo aí na cadeira, mas eu já fiz muito disso. Alguns desmaiavam, por isso que a gente faz geralmente sentado. Mas depois aquela ferida, ela vai cicatrizar. Se não for lavado, não tirar a sujeira, aquilo vai ficar impregnado, vai inflamar e a pessoa pode, de repente, até perder aquele membro por falta de cuidado. Então, se Deus tem que dar uma escovadinha em nós, Ele vai dar. Se for uma escovadinha mais forte, Ele vai dar. Mas qual é a intenção do nosso Pai? É que eu e você saiamos melhor do que nós entramos. E é por isso que às vezes a palavra que o Senhor transmite é uma palavra às vezes um pouco dura, contundente, mas é necessário, porque às vezes nós estamos distraídos, às vezes nós estamos pensando em tanta coisa, menos naquilo que Deus quer que nós nos envolvamos. Ele quer que o seu filho e a sua filha se envolvam com a sua obra, mas grande parte do tempo a gente pensa na nossa vida, nós pensamos nos nossos problemas, nós pensamos em tudo. Dificilmente alguém foca na obra de Deus. Você acha que Deus não quer que você foque na obra dele? Se fosse assim, nós não estaríamos aqui. Cada um de nós, da parte de Deus, temos um projeto,
Temos algo a cumprir. Você pode não saber ao certo, mas Deus sabe o que tem para tratar comigo, para tratar com você. Ele fez isso com a minha vida, vai continuar fazendo, fez muita coisa com a minha vida, e algumas delas foram duras para mim, muito duras. Ele fez isto. Teve algumas que eu senti dor, muita dor, mas eu saí, me recuperei. Estou podendo falar para vocês. Muitas coisas frustrantes já aconteceram, desilusões, decepções na vida, já tive algumas. Confiei em pessoas que me abandonaram quando diziam que era meu amigo. Talvez você já tenha passado por isso também. Isso dói, é algo que move o nosso emocional. Mas existe um que não vai te abandonar em momento algum, e esse é o Senhor. E é por isso que Ele avisou, antecipou todas as coisas. Nós temos no Salmo, o Salmo de número 23, muito conhecido por todos os cristãos. O verso 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A grande maioria dos evangélicos conhece de cor o Salmo 23. E esse salmo, ele vem trazendo e nos faz entender o processo de cuidado de um pastor. O pastor, que é o grande pastor, que é Deus, ele conduz o rebanho, que é o seu povo, e em alguns momentos esse rebanho vai passar por locais que podem ser perigosos. Nós não temos muito essa cultura aqui, mas se você entrar hoje no YouTube e for olhar, em algumas regiões do mundo, alguns pastores, eles conduzem o rebanho por precipícios, por lugares perigosos. E quando um pastor conduz um rebanho por um lugar de precipício, o pastor, ele está com a vara nas mãos. Ele usa uma vara e também tem o cajado. Mas para conduzir o rebanho, ele usa a vara. Quando a ovelha se desvia e pende para perto do penhasco, o pastor usa a vara na perna da ovelha, fazendo a ovelha voltar para o caminho. E esse caminho tenebroso, esse caminho escuro em alguns momentos, e entendendo vocês, irmãos, que as ovelhas, a grande maioria das ovelhas são míopes. O míope não enxerga de longe. Eu sou míope. Se eu tirar o óculos aqui, eu sei que tem pessoas, mas a fisionomia de vocês eu não vou enxergar direito porque eu sou míope. Eu enxergo bem de perto, mas não enxergo bem de longe. As ovelhas, elas são assim, elas enxergam de perto, mas não enxergam de longe. Então a ovelha precisa ser conduzida o tempo todo. A ovelha tem aquele pelo espesso, a ovelha não sabe nadar. Então o pastor, quando leva a ovelha para beber água, ele e fica atento, porque se a ovelha cair, ela afunda por causa do peso do seu pelo. Então toda essa linguagem que é usada, essa figura de linguagem de ovelha, é porque existe tudo isso. A ovelha não enxerga bem, a ovelha é pesada, a ovelha não é ágil e a ovelha precisa ser conduzida. Então o Senhor, quando nós estivermos passando por um momento de aperto, você estiver num lugar tenebroso, estiver passando por um momento estranho ou difícil, e você vai ter certeza que Deus está conduzindo, por quê? Porque Ele vai usar a vara em alguns momentos. E no momento que Ele usar a vara, é para nos fazer voltar para o caminho certo. Então, entendendo essa condução de Deus, esse tratar de Deus, o crente fiel, ele não se desvia da presença do Senhor. Algumas pessoas que não são e não aprenderam a ser ovelhas, quando elas são conduzidas por Deus e passam por uma situação difícil, algumas abandonam o caminho da verdade. Algumas pessoas ficam revoltadas com o evangelho, ficam revoltadas com a igreja, não querem nem ouvir falar mais de igreja, porque não entendem o processo do tratamento de Deus. O cristão genuíno, ele entende que você está sendo conduzido pelo Senhor, e essa condução do Senhor, em alguns momentos, pode o Senhor usar a vara para nos conduzir, Ele pode usar também o cajado. A grande maioria dos cajados também tinha uma curvatura na ponta do cajado, e o cajado era muito maior do que a vara.
Porque se uma ovelha caísse num buraco, o pastor pegava aquele cajado, passava pelo pescoço e o braço da ovelha e puxava a ovelha do buraco. Então, o cuidado de Deus é não deixar que eu e você vacile, mesmo que nós estejamos andando num caminho tenebroso, escuro ou correndo risco, o Senhor vai nos conduzir para o caminho certo. E é assim que funciona o mundo espiritual. Deus fez isso com uma nação, Ele fez com a nação e faz individualmente com cada um de nós. Então entenda o cuidado de Deus para a sua vida. Ele zela, Ele cuida do que é dele. Nós temos uma ilustração do cuidado de Deus em Daniel capítulo 3. Também é muito conhecido da grande maioria dos cristãos. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. O rei manda juntar todos os oficiais, ministros, prefeitos, governadores, para presenciar esse feito. O rei determina que quando fosse ouvido o toque dos instrumentos de sopro, todos os seus súditos deveriam prostrar-se e adorar a imagem de escultura. Aquele que não o fizesse seria condenado à morte, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Passando algum tempo, chegou o conhecimento do rei, depois que foi feita essa estátua, e vieram para aquela cidade os governadores, os prefeitos, todas as autoridades chegaram, e quando foi feito o toque de todos aqueles instrumentos, todos aqueles súditos se prostraram diante da imagem. Mas houve 3 que não se prostraram. E chegou até o ouvido de Nabucodonosor que 3 judeus, 3 jovens não haviam se prostrado ante aquela imagem. E essas pessoas que foram levar essa informação para Nabucodonosor, levaram-na e disseram: olha, rei, eles descumpriram com a sua ordem. E o rei manda chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego e pergunta a eles: vocês não se prostraram diante da imagem? Eu vou dar uma segunda chance para vocês. Eu vou mandar tocar novamente os instrumentos. Se vocês não se prostrarem, vocês serão lançados. E os jovens disseram: olha, rei, nem precisa fazê-lo, porque nós não vamos nos prostrar diante da imagem. E o rei ficou furioso com isto, e condenou aqueles jovens a serem lançados na fornalha. Aqueles que haviam ido denunciar os jovens, eles estavam com ciúmes daqueles jovens, porque eles eram estrangeiros e eles haviam recebido, vamos dizer assim, uma condecoração. Eles haviam sido colocados num lugar de destaque, porque todos os governadores, ministros haviam sido chamados. E aqueles jovens judeus, eles também estavam nessa condição. Eles não eram pessoas do povo, eles eram ministros, pessoas que estavam ali porque tinham recebido a autoridade de Nabucodonosor. E é bem provável que aquelas pessoas que foram lá que estavam com inveja daqueles jovens. Eles queriam mais livrar-se daqueles jovens. E essa inveja mortal fez com que fossem acusados. E os jovens diante do rei disseram: olha, rei, nós não vamos nos prostrar. E o rei sentenciou-os a que fossem lançados. E mandou que a fornalha fosse intensificado ainda mais aquele fogo para que fossem lançados os jovens. Mandou que eles fossem amarrados pés e mãos e fossem lançados na fornalha. E quando esses jovens foram lançados na fornalha, o texto nos diz que aqueles soldados que estavam conduzindo aqueles jovens, quando abriram essa porta da fornalha, aqueles homens que haviam conduzido morreram instantaneamente queimados. E os jovens foram lançados na fornalha. E o texto nos diz que posteriormente, quando Nabucodonosor foi olhar, ele não viu apenas 3, mas 4 andando dentro da fornalha. E ele chama os seus oficiais e diz: mas não foram 3 o que nós lançamos? Foram. E por que eu estou vendo 4? Os 4 caminhavam. Ele diz: olha, mas tem um que não parece ser humano normal, parece um Deus. E aí o Nabucodonosor chama os jovens e eles saem de dentro da fornalha. Aí só saem os 3, não saem 4.
E eles não tinham nada queimado, nem os cabelos, nem nada. Mas antes de serem lançados, os jovens disseram: olha, rei, nós cremos no nosso Deus, e nós cremos que Ele é poderoso para nos livrar dessa fornalha. Mas se Ele não quiser nos livrar da fornalha, Ele continua sendo Deus. Aí está a postura de um crente, irmãos. Essa é a postura de um crente. Se Deus livrar, amém, mas se Deus não livrar, amém, Ele é Deus do mesmo jeito. Se Ele quiser curar, ótimo, se Ele não quiser curar, Ele continua sendo Deus. Essa é a postura de um cristão que confia em Deus, porque se nós colocarmos e quisermos provar a eficiência de Deus apenas se Ele fizer algo que é nosso desejo, Ele deixa de ser Deus, Ele vai passar a ser um marionete, Ele vai passar a ser coordenado. Ele tem identidade, Deus tem propósito, Deus tem caráter, Ele é Senhor, então Ele faz o que Ele quer, na forma que Ele quer. E aqueles jovens, eles não passaram pelo fogo, não sentiram queimar, eles foram conduzidos ali dentro, mas estavam protegidos porque Deus tinha um propósito. O propósito não era apenas livrá-los, mas o propósito era que Deus fosse engrandecido na presença daquele rei e daquele povo. O propósito de Deus para a tua vida é que Ele seja engrandecido. Pode ser que você também passe por isso e seja honrado, mas de repente você pode nem ser honrado, mas Deus vai usar você para um propósito, para que o nome dEle seja exaltado. E isso deve ser o principal na vida do crente. Por quê? Porque às vezes a gente fica pensando apenas no nosso benefício. Ah, se Deus fizer isso para mim, vai ser muito bom. Se Deus me honrar, vai ser ótimo. É claro que sim. Mas antes dele fazer e ser o bem para você, o nosso pensamento deveria ser: o que eu posso fazer para honrar o meu Deus? O que eu posso fazer para o bem do meu Senhor? Foi o mesmo propósito que eu disse para vocês no momento da oferta. Você oferta não é para mim, você oferta para Deus. E tudo que nós estamos fazendo aqui, hoje é para nós, mas é para as próximas gerações, porque nós vamos deixar de existir um dia, mas os próximos cristãos que vierem para cá, eles vão fazer uso do que vocês estão abençoando esse ministério. Porque a sensação que o crente tem é que ele vai durar para sempre, né? Dificilmente o crente pensa que vai desaparecer. Mas irmãos, esse lugar vai continuar, essa igreja vai continuar, mas nós vamos desaparecer um dia. Sinto dizê-los, mas vai acontecer, tá? Vai acontecer. Nós não gostamos de pensar nisso, né? Mas deveríamos. Isso é questão cultural. O brasileiro não gosta de pensar na partida, na morte. Tem alguns até que batem na madeira quando fala de morte, né? Fala cruz credo. Mas é a condução, né? A única certeza que nós temos é que um dia isso vai acontecer. O mundo não tem certeza de nada, mas o cristão, ele tem certeza de vida eterna, ele tem certeza de estar com o Senhor, ele tem certeza de que o melhor é estar com o Senhor. Então você tem algo que o mundo não tem, você tem certeza de salvação, você está sendo conduzido pelo Senhor, aquilo que o Senhor colocou na tua vida é para a honra dEle, e você está participando disso. Então seja feliz, seja contente com a oportunidade que Deus está te dando de você servir. Sirva com aquilo que Deus te deu. Se Ele te deu talentos, use o talento. Se Ele tem abençoado a tua vida financeiramente, então você seja um abençoador da obra de Deus. Se Ele te deu condições, use essas condições para abençoar a vida de outros. Se o Senhor te deu sabedoria, use essa sabedoria para ajudar a outros. É assim que o Senhor é engrandecido. Nós não podemos ficar guardando só para nós. Quem tem talento, irmãos, quem tem dons, isso é para ser usado na obra do Senhor. Não é para ser guardado a 7 chaves, não é para colocar lá na malinha, para quando o Senhor te chamar, você falar: ó Senhor, está aqui os dons que o Senhor me deu. Estão todos aqui, ó, bem empoeirados, cheio de teia de aranha, mas eu tive medo de usá-los. Então use o que Deus tem te dado. Não guarde. Por quê? Porque é para usar, é para isso que Deus tem dado. Isso é um presente na tua vida. O Senhor também nos diz, para que nós não nos assombremos, não te assombres, nem te atemorizes.
O que é assombro? É quando a gente vê ou ouve alguma coisa que nos assusta. Irmãos, eu li uma notícia terrível, não sei se vocês estão sabendo, mas aconteceu alguns dias atrás, não aqui na nossa região, mas no Acre. Uma jovem de 14 anos, junto com um namorado de 15 anos, essa jovem matou a irmã que estava gestante. Esses jovens abriram a barriga dessa gestante, tiraram a criança. Essa mulher que estava gestante tinha um filho de 7 anos. Essa menina, que é tia do menino, irmã da gestante, matou a irmã, tirou a criança, e como o menino que é sobrinho viu, ela também matou o sobrinho e jogou num rio. Uma jovem de 14 anos. Esse casal, a mãe do namorado, estava fingindo que estava gestante, porque ela estava querendo casar com um garimpeiro rico, então ela estava forjando que estava gestante, na realidade ela não era gestante. Forjaram tudo isso para tirar a criança da outra, para essa mulher dizer que o filho era dela, para ficar com o garimpeiro. Uma jovem de 14 anos matou a irmã gestante, tiraram a criança de dentro da barriga da irmã, matou o sobrinho. E eu lendo o texto, quando elas foram presas e foram para a delegacia, ela contava a história para a delegada, e a delegada disse: eu nunca vi alguém tão frio quanto essa menina. Ela estava contando como se ela tivesse fez uma coisa sem menor importância. Isso não assombra, irmãos? Uma pessoa com tamanha frieza fazer algo dessa natureza? E esse é o mundo que nós vivemos. Tem pessoas que fazem coisas absurdas. Cada semana a gente ouve mais e mais absurdos que são feitos, acometidos, violência contra a criança, e é violência contra idosos, e é tanta coisa nesse mundo tenebroso que nós vivemos. Se não fosse pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, irmãos, é quase que impossível a pessoa viver em sã consciência com tanta atrocidade, com tanta maldade, com tantas coisas ruins que acontecem no mundo. E quando o Senhor diz para você e para mim: não te assombres com essas coisas, é porque Deus está no controle, mesmo que isso pareça estar fora do controle. Deus tem controle sobre todas as coisas. Não tenha medo, não fique apavorado ou apavorada, porque Ele nos promete fortalecer. O Senhor promete fortalecer, Ele promete nos segurar. Quando o Senhor andou sobre as águas, os discípulos viram a imagem e não sabiam que era Jesus e ficaram apavorados, pensaram que era um fantasma. E Jesus disse para ele: não temas, sou eu. E quando Jesus entra no barco, eles percebem que é o Senhor e acalmam-se. O Senhor diz o mesmo para você e para mim: não se atemorize, não se assombre, o Senhor está contigo no barco, o Senhor está conduzindo a tua vida, o Senhor sabe por onde você anda, o Senhor sabe o que você faz, Ele está vendo quem está à tua volta, quem está ao teu lado e o que está fazendo com você. Deus tem olhos e Ele vê, e Ele diz, Ele promete nos fortalecer. Então guarde essa palavra no teu coração. Entenda os propósitos de Deus, entenda a graça de Deus, o chamado do Senhor. Você é chamado, eu também fui chamado. Nós fomos chamados para honrar, para engrandecer, para elevar o nome do Senhor. Que a tua vida e a minha vida sejam pautadas em fazer a vontade do Senhor, em que Ele seja engrandecido, em que Ele seja elevado, glorificado pela tua vida, pela minha vida. Porque o nome do Senhor tem que ser glorificado. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eu te convido a orar, aqueles que puderem ficar em pé. Santíssimo Deus, é mais um momento que nós temos de oração, Senhor.
Nós acabamos de ouvir a Tua palavra, de entender, Senhor, o Teu propósito para as nossas vidas. Nos colocamos, grandioso Deus, para que o Senhor faça de nós instrumento para o Teu louvor. A Tua igreja está, grandioso Deus, disposta, Senhor, a estar debaixo da Tua direção, sobre a Tua coordenação. E entendendo, Senhor, mesmo que nós venhamos passar por adversidades ou problemas na nossa vida, o Senhor tem controle de todas as coisas. Mesmo que venhamos a sofrer, seja na carne, seja emocionalmente, nós entendemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. Senhor, guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, continua a orientar-nos, ó Senhor, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, e o Teu povo, Senhor, possa honrar o Teu nome com as atitudes, com a nossa atitude, com o nosso dia a dia, debaixo da Tua proteção e da Tua unção, e no nome de Jesus nós oramos agradecidos, amém.